Olá pessoal, tudo bem com todos? Espero que todos estejam bem, tranquilos em casa, estudando e fazendo a devida preparação para os respectivos concursos. Sou o professor Leonardo, hoje estou de volta aqui para a gente continuar falando sobre direito constitucional, mais especificamente sobre direitos fundamentais, e hoje, em particular, nós vamos falar sobre os direitos de nacionalidade, mais uma espécie dos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição Federal. Como sempre, nós vamos alternar o nosso conteúdo com questões retiradas das bases de dados das mais diversas bancas de concurso Brasil afora. Como sempre, a gente prestigia os concursos mais recentes, embora, se a questão for interessante, nada impede que nós a coloquemos no nosso material, até porque as questões costumam se repetir, a não ser que haja uma alteração relevante na legislação. Então, pessoal, nós vamos diretamente aqui para o conteúdo. Hoje eu fiz um pouquinho diferente. Eu trouxe aqui para nós um conceito de direito de nacionalidade, diferente, mas nem tanto, né? A gente costuma também prestigiar trechos da doutrina mais relevante do país, até mesmo para ficar mais didático o nosso ensino, para que o conteúdo chegue para vocês de maneira mais simples. Eu sei que nunca é simples o suficiente, mas a gente tenta facilitar ao máximo o aprendizado e a revisão do conteúdo para vocês. Vamos então começar com um conceito retirado do manual do professor Gilmar Mendes, ministro do Supremo também, que ele explica ali o que seria o direito de nacionalidade. E o que seria, segundo o Gilmar? É um vínculo político, a nacionalidade é um vínculo político e pessoal que se estabelece entre o Estado e o indivíduo, fazendo com que este integre uma dada comunidade política, o que faz com que o Estado distinga o nacional do estrangeiro para diversos fins. Vejam que o conceito do professor Gilmar Mendes já abarca vários aspectos bastante relevantes da própria concepção de nacionalidade. Esse vínculo político, jurídico, pessoal, estabelecido entre os indivíduos e também os estados soberanos. Aliás, se vocês forem fazer uma pesquisa histórica, perceberão que boa parte das grandes guerras, das perseguições que foram implementadas ao longo dos séculos, elas estavam muitas vezes relacionadas à questão da nacionalidade. A nacionalidade, a necessidade de ter um vínculo com um Estado soberano é tão forte, é algo tão relevante que foi alçada à condição de direito humano e, obviamente, à condição de direito constitucional fundamental. E, como não poderia deixar de ser, a nossa Constituição tratou do assunto no título 2º, justamente dos direitos fundamentais, e tratou até com certo cuidado, né, com certa minúcia. Eu trouxe aqui, para vocês entenderem mais ainda, para ficar mais esclarecido ainda o tema, eu trouxe um trecho de um voto proferido no HC, relatado pelo ministro hoje aposentado Celso de Mello em 2003, onde é explicado o seguinte, que as hipóteses de outorga da nacionalidade brasileira, quer se trate de nacionalidade primária ou originária, da qual emana a condição de brasileiro nato, quer se cuide de nacionalidade secundária ou derivada, da qual resulta o status de brasileiro naturalizado, decorrem exclusivamente em função de sua natureza mesma do texto constitucional, pois a questão da nacionalidade traduz matéria que se sujeita unicamente, quanto à sua definição, ao poder soberano do Estado brasileiro. Notem que nesse trecho o Supremo Tribunal Federal faz uma relação bastante clara entre o Estado soberano e o direito de nacionalidade. E mais, talvez seja a informação mais importante aqui para a gente. Notem que o Supremo promove a distinção, busca esclarecer aqui o que seria
a nacionalidade primária ou também originária, né? Vocês podem optar pelos dois termos. E a nacionalidade secundária, faz essa distinção, né? Vejam, quem é o brasileiro que detém a nacionalidade primária? Ele é aquele considerado nato. E o brasileiro ao qual se atribui nacionalidade derivada é nada mais nada menos do que o naturalizado. Importante esclarecer alguns pontos, né? Vocês precisam sempre lembrar que há uma distinção clara entre a condição de brasileiro e a condição de estrangeiro. Importante isso, tá? A Constituição distingue, são status diversos. Ah, mas o estrangeiro, ele detém direitos fundamentais? Sim, mas ele não detém todos os direitos fundamentais. Por exemplo, os direitos políticos são atribuídos exclusivamente aos brasileiros. Quais brasileiros? E aí vem um ponto importante que vocês não podem esquecer. Brasileiros natos, aqueles que adquiriram a nacionalidade originária, e brasileiros naturalizados, aqueles que adquiriram a nacionalidade derivada, aqueles que se naturalizaram. Então nunca confundam um brasileiro com um naturalizado, ou melhor dizendo, nunca confundam um estrangeiro com um brasileiro, seja ele nato ou naturalizado. A nacionalidade brasileira, seja originária ou derivada, ela está no mesmo patamar, salvo algumas distinções estabelecidas pela própria Constituição. Então, o brasileiro naturalizado, muita gente confunde isso, ele não é um estrangeiro em solo brasileiro, ele é brasileiro, né? Ele detém quase todos os direitos de um brasileiro nato. O estrangeiro, ele detém, portanto, uma outra condição, ele apresenta um outro status perante o ordenamento jurídico brasileiro. E aí entramos no tópico já bastante abordado pelas bancas, bastante explorado pelos professores e pelos examinadores, que diz respeito às espécies de nacionalidade. Quais são as espécies de nacionalidade? Nós vamos ter a nacionalidade primária, relacionada aos brasileiros natos, e a secundária, que está diretamente ligada aos brasileiros naturalizados. Então, não esqueçam, nacionalidade primária e nacionalidade secundária. Brasileiro nato, brasileiro naturalizado. Vamos direto para o texto da Constituição para aprofundar melhor o tema. Artigo 12. São brasileiros, vejam que até já coloquei ali para vocês em vermelho, não esqueçam, ó. Natos, aqueles que detêm nacionalidade primária. A, os nascidos na República Federativa do Brasil, República Federativa do Brasil em sentido amplo, né? Vejam que a Constituição não fala apenas nascido no Brasil, nascido na República Federativa do Brasil, o que implica deduzir que aqueles que nascem em embarcações nacionais, seja aeronaves ou navios, eles podem ser brasileiros natos desde que eles preencham algumas condições. Então vamos pegar um exemplo básico, uma aeronave oficial, peguei uma aeronave da Força Aérea Brasileira, esteja onde ela estiver, ela é considerada, para efeitos de atribuição de nacionalidade, território brasileiro. Portanto, se houver um nascimento no interior dessa aeronave, aquela criança parida ali adquire a condição de brasileira. Brasileiro, temos ali um brasileiro nato, de acordo com a redação do artigo 12, inciso 1º, a linha A da nossa Constituição. Esse inciso 1º, a linha A, adota um critério bastante comum nos países da América, que é o critério territorial. Nós chamamos, normalmente no direito constitucional, no direito internacional, de ius soli, ou ius solis, né? É o critério do direito do solo, critério territorial. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Mesmo que, e aqui tomem cuidado com essa ressalva, mesmo que ambos os pais sejam estrangeiros. E, claro, desde que eles não estejam, ambos também, a serviço
do seu país de origem. Exemplos que costumam aparecer e depois vocês vão verificar que eles realmente ocorrem com muita frequência nas questões que a gente vai fazer mais adiante. Você tem um casal, vamos pegar um casal hétero, tá? Um homem e uma mulher são casados. Ele é um alemão, trabalha, sei lá, para Volkswagen no Brasil. E ela é uma argentina, trabalha para uma empresa brasileira, trabalha, por exemplo, para a Votorantim no Brasil. Ambos são casados aqui no Brasil e têm filhos. Vejam, esses filhos são brasileiros natos, segundo a regra constitucional, porque nenhum dos pais está a serviço dos seus próprios países, apesar de serem estrangeiros em solo brasileiro. Então, critério do ius solis, brasileiros natos. Os filhos desses estrangeiros são brasileiros natos, ok? Então, prestem atenção, tá? Ambos os pais são estrangeiros, porém não estão a serviço dos seus países no Brasil. Se eles têm filhos aqui, os filhos são brasileiros natos pelo critério territorial. Mas a Constituição brasileira também não adota apenas esse critério territorial. Ela usa o critério da consanguinidade, que nós vamos chamar de ius sanguinis, previsto na linha B do mesmo inciso. Vamos à leitura então. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então aqui, pessoal, aqueles que nascem fora do Brasil e têm ou um pai brasileiro, ou, vejam, ou uma mãe brasileira, e qualquer um deles está a serviço da República Federativa do Brasil, é, por exemplo, um diplomata ou um militar de carreira trabalhando fora do Brasil, ou um empregado de uma estatal brasileira, nesse caso, temos a aplicação do ius sanguinis e essa pessoa, esse nascido fora do Brasil, será um brasileiro nato. Tá? Ele é um brasileiro nato, uma atribuição automática da lei que não distingue o brasileiro naturalizado do não distingue aquele que adquire a nacionalidade pelo critério territorial daquele que adquire a nacionalidade pelo critério da consanguinidade. Então, a linha A, ius solis, ou ius soli. A linha B, ius sanguinis, critério da consanguinidade. Mas temos também a linha C, que traz, na verdade, uma combinação de critérios para a aquisição da nacionalidade. Quais são esses critérios? Vejam, temos aqui o ius sanguinis, porque nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Aí temos o registro, tem que ser registrada em repartição brasileira, ou, e aí é a alternativa, tá? Ou o critério da residência, que alguns autores chamavam lá de critério afetivo social, combinado com a opção, que nós chamamos de opção confirmativa pela nacionalidade brasileira. Então, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que haja o registro em repartição competente, por exemplo, um consulado, ou venham a residir na República Federativa do Brasil, então ele tem que residir no Brasil, e optem em qualquer tempo, após os 18 anos, pela nacionalidade brasileira. Então aqui nós temos o ius sanguinis, combinado com o registro, ou com a opção confirmativa após os 18 anos. É o que a doutrina chama de nacionalidade potestativa. Potestas vem de poder, ou seja, o Estado brasileiro não pode negar, é um poder, é um tipo de direito que implica apenas uma sujeição da outra parte, que é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro não pode negar nacionalidade a essa pessoa. Espero que tenha ficado claro aí, pessoal. Então, nós temos ius solis na linha A, ius sanguinis na linha B, os dois critérios primordiais, e temos também a opção confirmativa
ou o registro do nascimento em repartição competente, naqueles casos em que você tem o nascimento de alguém que é filho de um brasileiro fora do Brasil, mas nem o seu pai, nem a sua mãe trabalha para a República Federativa do Brasil. Na verdade, esses casos, eles são os mais comuns, porque nós temos vários imigrantes nacionais fora do Brasil, morando em outros países e que muitas vezes têm filhos lá fora. E qual vai ser a nacionalidade desses filhos? Pode ser brasileira, desde que haja o registro, ou, não havendo registro, essa pessoa venha a residir no Brasil e opte, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira, exercendo a chamada opção confirmativa. Aliás, por que é opção confirmativa, pessoal? Porque, na verdade, ele só confirma um status que ele já tem. Esse é um ato que tem efeito retroativo, digamos assim, tá? Então, ele sempre foi brasileiro, apenas está confirmando esse status, fazendo a opção. Vamos dar uma olhadinha de novo no entendimento do Supremo, em que o Supremo se manifesta exatamente sobre essa última hipótese de aquisição de nacionalidade. Essa opção somente pode ser manifestada depois de alcançada a maioridade. É que a opção, por decorrer da vontade, tem caráter personalíssimo. Exige-se, então, que o optante tenha capacidade plena para manifestar a sua vontade, capacidade que se adquire com a maioridade. Vindo o nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, a residir no Brasil, ainda menor, passa a ser considerado brasileiro nato, sujeita a essa nacionalidade à manifestação da vontade do interessado, mediante a opção, depois de atingida a maioridade. Atingida a maioridade, enquanto não manifestada a opção, esta passa a constituir-se em condição suspensiva da nacionalidade brasileira. Então, enquanto ele não se manifestar, fica suspensa a implementação do direito. Basicamente isso. Vamos então fazer uma questãozinha, prova aí para auxiliar administrativo, Ministério Público do Amapá. Eulina, nascida em 18 de novembro de 2011, no Brasil, é filha de cidadão espanhol e de cidadã croata, que estavam passando suas férias em passeio turístico no Piauí. Essa informação é importante, nenhum dos dois estava a serviço dos seus países. Carmen, nascida em 22 de fevereiro de 2012 na Grécia, é filha de cidadãos brasileiros que estavam a serviço da República Federativa do Brasil no mencionado país. Então, o que a banca quer saber é se você consegue atribuir a nacionalidade para cada uma delas de acordo com a Constituição. Então, olha só, se aqui os pais da Eulina estavam a passeio no Brasil e ela nasceu em 2011 aqui, ela é brasileira nata, né? Então, a gente já elimina a letra A, né? Ela é brasileira nata, a Eulina, né? Já eliminamos a letra E também, porque ela não é naturalizada. Letra B, Eulina e Carmen podem se tornar brasileiras naturalizadas se preencher os requisitos constitucionais. Veja, a Carmen, pessoal, ela nasceu na Grécia, filha de cidadãos brasileiros a serviço da República, então ela também é brasileira nata. O que a gente vai marcar? Letra D, ambas são brasileiras natas. Olha que beleza, tá? Não se esqueçam aí. Uma pelo critério do ius solis e a outra pelo critério do ius sanguinis. Então, confirmando, letra D, resposta correta. Próxima questão. À luz do que estabelece a Constituição Federal acerca da nacionalidade. A. São brasileiros naturalizados os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Errado, né? Eles são brasileiros natos. São brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade. E alcançada esta, optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Essa errada, né? Aqui vai estar correta, ó. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, né? Então, a primeira está errada ali, a letra B está errada porque fala, né, antes da maioridade, né? Essa está errada, não tem essa informação na Constituição.
Próxima questão. Aquele que, dada a circunstância do nascimento, não se vincula a nenhum dos critérios que lhe demandariam uma nacionalidade, é o quê? Ele é considerado, pessoal, um Heimatulus. Essa palavra tem origem alemã, né? Heimatulus é nada mais, nada menos do que o apátrida. Apátrida é aquele que não tem pátria, certo? É aquele que não tem nenhum vínculo de nacionalidade. Então, letra B é a correta. É difícil essa expressão aparecer em prova, mas eu coloquei aqui justamente por isso, né? Temos aí a figura do apátrida. Muito bem. Mas não existem apenas brasileiros natos no Brasil. A Constituição ela reconhece também a possibilidade da aquisição da nacionalidade derivada. Ou seja, o estrangeiro pode se naturalizar brasileiro desde que preencha determinados requisitos. Bem, o que importa para a gente são as espécies de naturalização que estão previstas na Constituição e depois reguladas em lei, aliás, pelo relativamente novo Estatuto do Imigrante no Brasil, né? Então, a nacionalidade derivada, que nós adquirimos por meio da naturalização, depende sempre da manifestação de vontade. Essa informação vai ajudá-los a resolver várias questões, porque não existe naturalização automática. Ah, mas se eu casar, eu sou estrangeiro, caso com uma brasileira, serei brasileiro naturalizado? Não existe isso, tá? Você não adquire a nacionalidade por vínculo de casamento. Você adquire a nacionalidade brasileira, você se naturaliza por um procedimento de iniciativa própria. A naturalização também não pode ser forçada, pessoal. Lá na linha A do inciso 2º do artigo 12, a gente tem a forma mais simples de naturalização, aquela que vai estar regulada em lei. Então, quem são os brasileiros naturalizados? Pela naturalização ordinária, aqueles que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa, não é só Portugal não, tá? Países de língua portuguesa. Inclui aí vários países africanos, por exemplo, como Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Para eles se exige apenas a residência de 1 ano, ininterrupto, e a idoneidade moral. Tá? Então, aqui, nacionalidade ordinária. Lá na nova lei de imigração, que é a lei 13.445, a gente tem essa classificação, né? Lá no artigo 64. Até me dei o trabalho de colocar aqui para vocês se situarem. Quem quiser depois aprofundar, dá uma lidinha na lei. Então, naturalização ordinária é essa que exige os requisitos ali, ó, capacidade civil, residência mínima de 4 anos no Brasil, comunicação em língua portuguesa e ausência de condenação penal, tá? E aí lá na linha B e também no artigo 67, aqui é a linha B da Constituição, tá? Do artigo 12, inciso 2º. Nós temos a naturalização extraordinária, que é aquele instituto destinado aos estrangeiros que já estão há muitos anos no Brasil. Então, para eles a ideia é facilitar a naturalização. Então, o que vai se exigir para eles? Quando eles têm mais de 15 anos ininterruptos em território brasileiro e não tem condenação penal, tá? E esses 2 requisitos já são suficientes para a aquisição da nacionalidade brasileira. Basta que eles requeiram, tá? Para que eles adquiram a nacionalidade brasileira. Para os portugueses, até em razão de uma emenda, há um tratamento um pouco diferente. O português, desde que esteja nessa condição do parágrafo 1º do artigo 12, ele é digamos assim, um quase naturalizado, tá? Ele tem um status de brasileiro naturalizado, aquele português que reside permanentemente no Brasil, desde que haja reciprocidade em favor de brasileiros lá em Portugal, porque ele vai ter aqui todos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Por exemplo, não tem direito a concorrer para aqueles cargos eletivos que são privativos de brasileiros natos, tá? E aí uma observação importante que a lei nos traz, melhor dizendo que a Constituição nos traz, lá no parágrafo 2º, a lei, ou seja, a lei ordinária, a medida provisória, a lei complementar, não pode distinguir entre brasileiro nato e naturalizado, ou seja, todas as distinções já estão previstas na Constituição. Por exemplo, a extradição, né?
o brasileiro naturalizado pode ser extraditado por crime comum cometido antes da naturalização ou por envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Então essa é uma distinção importante. O brasileiro nato nunca pode ser extraditado, em hipótese nenhuma. O brasileiro naturalizado também não pode concorrer aos cargos eletivos que são privativos de brasileiros natos, né? Então há algumas distinções aí previstas na Constituição, essas duas são as principais, tá? Então, o importante é lembrar que todas as distinções só podem ser estabelecidas pela própria Constituição, elas não podem ser estabelecidas pela lei ordinária, pelas leis infraconstitucionais. Então vamos para mais uma questão. Analise as afirmativas a seguir. 1. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. Beleza, acabamos de ver. 2. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Número 3. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Aqui falta uma informaçãozinha, né? Se os pais, um dos pais está ou não a serviço da República Federativa do Brasil. No próximo item ali, são privativos de brasileiro nato, os cargos, isso a gente vai ver depois, tá? Presidente, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro supremo, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Defesa. Essa tá correta, né? Então nós vamos marcar todas corretas, tá? Eles não colocaram a informaçãozinha aqui, né? Brasileiros natos, mas eles consideraram a questão correta, né? Eu complementaria aí, mas consideraram a questão correta. Então, letra D, a gente vai marcar nesse ponto aqui. Próxima questão. Joana é professora estadual em Brasília, onde residia com seu marido, Pedro. Quando ela estava grávida, Pedro, diplomata brasileiro, ou seja, está a serviço da República, foi transferido para a cidade de Madrid, na Espanha, a serviço do Brasil. Em Madrid nasceu João, filho do casal. Neste caso, João sem dúvida, né, pessoal, ele é um brasileiro nato. Porque aplicamos aí o critério do ius sanguinis, filho de brasileiro que estava a serviço do Brasil, nascido fora do Brasil. Mais uma questão. Em relação à aquisição secundária da nacionalidade brasileira, é correto afirmar: A. Segundo a Constituição, a naturalização ordinária de nacionais de países não lusófonos, ou seja, que não são aqueles da comunidade de língua portuguesa, deve ter seus requisitos definidos em lei, cujo preenchimento pelo solicitante gera direito subjetivo público à nacionalidade brasileira. Errado, né? Já está na Constituição aí os requisitos. Naturalização extraordinária, que beneficia qualquer estrangeiro que reside no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto sem condenação penal, depende de requerimento, cuja resposta em caso positivo tem efeitos constitutivos. Aqui, ó. Opa. É que aqui, ó, na naturalização extraordinária, qualquer estrangeiro que resida no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos sem condenação penal. Depende de requerimento, cuja resposta, em caso positivo, tem efeitos constitutivos. Aqui que está o erro, né? O brasileiro naturalizado poderá ser cancelado a sua naturalização em processo administrativo? Não, não pode, tá? A gente vai ver a perda da naturalização apenas por sentença. Naturalização é garantida aos portugueses residentes permanentes no país, desde que haja reciprocidade. Não. Correta a letra E. A naturalização dos estrangeiros oriundos de países de língua portuguesa tem como requisito apenas a residência no Brasil por um ano ininterrupto e a idoneidade moral. É isso mesmo. Vamos fazer mais uma questãozinha, a gente faz um intervalinho. Quanto aos requisitos para a obtenção da nacionalidade brasileira, é correto afirmar: A. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil, podem optar a qualquer tempo, até atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Não, né? Após a maioridade. Pendente a nacionalidade brasileira do extraditando, da homologação judicial ex tunc da opção já manifestada, suspende-se o processo extradicional.
É isso aí, né? É porque o que acontece aqui, né? Quando você se manifesta pela extradição, né? Pela nacionalidade brasileira e está pendente ali um processo de extradição, o processo fica suspenso, né? Porque a naturalização vai ter esse efeito aí, né? Ou de homologação judicial ex tunc, tá? É isso, né? Pendente a nacionalidade brasileira, do extraditando, da homologação judicial ex tunc, da opção já manifestada, suspende-se o processo extradicional. Sim, para você não correr o risco de extraditar um brasileiro, né? Vamos fazer mais uma questãozinha. Pietro, italiano, residente no Brasil há 10 anos, pretende adquirir a nacionalidade brasileira e case-se com Bárbara, brasileira nata. Nesta hipótese, qual vai ser a resposta correta? Casamento, já falei para vocês, não tem nada a ver com aquisição de nacionalidade. Ó. Então, não se revela possível, por ausência de previsão no sistema constitucional brasileiro, a aquisição da nacionalidade brasileira para o estrangeiro Pietro, como efeito direto e imediato resultante do casamento. Ele vai ter que entrar com um pedido mesmo de extradição, certo? Então, vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o restante do nosso conteúdo sobre direito de nacionalidade. Até daqui a pouco, pessoal.